Satisfação, Jaziel, em ter você aqui. É um psicanalista, um terapeuta, um teólogo, uma pessoa que já tem uma estrada estudando, se aprofundando, mergulhando nesse universo do psicológico, né, do psiquê, de onde a gente precisa entender que hoje a gente consegue muito facilmente ser melhor do que fomos ontem, mas a gente precisa se aplicar para isso, né? Então nós vamos falar hoje de algo maravilhoso que fala sobre o amor. Eu queria que você fizesse essa abertura explicando para a gente a tua síntese desse amor. O Qual é a tema. tua concepção? Então, esse tema que é muito interessante é o amor a três, né? O amor a três é um conceito que eu tenho desenvolvido sobre o triângulo do relacionamento. Nessa teoria que foi desenvolvida a partir de vários laboratórios no consultório terapêutico, o que eu entendi? Eu entendi que o relacionamento saudável ele só ocorre de forma saudável quando ela tem uma terceira energia, uma terceira força. Se o Napoleon Hill tivesse aqui, ele chamava de mastermind, né? Uma mente mestra. O Napoleon Hill diz que para que você desenvolva qualquer projeto, você se une a outras pessoas e quando você faz isso com verdade, integridade e inteireza, uma terceira mente se encarrega de desenvolver todo o processo ligado àquele propósito. Então, o amor a três é essa força que eu chamo Deus, que é o triângulo do relacionamento. Deus, eu e o outro. Então, é esse tema que nós vamos explorar hoje de forma muito profunda e muito resolutiva. Por quê? Porque eu tenho utilizado essa ferramenta e os resultados são incríveis, extraordinários. E é bastante interessante isso, principalmente na atualidade da gente hoje, né? Onde a tecnologia e a modernidade nos leva a uma frieza, a um imediatismo. Muitas vezes a gente acha que apenas compreendendo o outro, levando o relacionamento por um caminho que não seja dessa forma que você está sintetizando aí, né? Colocando a maioria das pessoas falam, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho e assim eu realmente consigo administrar. Porém, a gente tem também a questão dos psicossomáticos, né? Ou seja, as coisas que não são resolvidas, né? Então a gente acaba, parece que deixando esse terceiro fator ou esse campo, vamos chamar de Deus, meio que de lado, na verdade, né? Fica meio que uma contradição. Você quer colocar Deus primeiro num relacionamento, mas não compreende muito bem como. E ele acaba ficando, não seria nem o terceiro fator, ele acaba ficando um pouco distante dessa relação, né? Com certeza. A relação ela tem uma dinâmica, né? Existe uma engenharia por trás dos relacionamentos. Essa engenharia ela é espiritual e por isso que a maioria das pessoas não entendem que em todo relacionamento, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele social, dependendo de como eu crio essa interação, uma terceira mente, uma terceira força interfere para o sucesso desse relacionamento. Só que a maioria das pessoas não tem noção desse milagre relacional que faz com que os relacionamentos sejam imbatíveis. Então, o Hubert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele chama isso de campos mórficos. Ele chama isso de campo morfogenético. É uma forma que se torna uma memória onde ali encontra-se toda a informação sobre cada indivíduo. É como se fosse a nuvem. A expressão nuvem, né, quem trabalha aqui em escritório, está muito acostumado em guardar informação na nuvem. E eu pergunto, o que é a nuvem? Hoje em dia O que é a que é a tônica, nuvem? né? Então, a nuvem é esse centro de informação em que toda, todo o conteúdo daquela empresa, por exemplo, vai para a nuvem. E quando vai para a nuvem, não se perde mais. O que é a nuvem? A nuvem é esse campo, essa É terceira uma mente. central, né, de É uma informações. central de informação que vai
ser ativada a partir de que tipo de informação está sendo enviada. Então, num relacionamento a dois, vai depender muito qual é a informação, qual é o conceito, a crença que estabeleceu aquele relacionamento. E aqui que faz toda a diferença. Por quê? Porque o campo, ele precisa de algumas informações para que um relacionamento dê certo. E de outras informações para que o relacionamento seja ressignificado. O que acontece? Quando eu não tenho essa consciência, eu tento ou controlar ou depender. Então é uma força passiva e uma força ativa. Sempre que a terceira mente, sempre que o campo não está envolvido, e por isso que o tema do nosso podcast é o amor a três, quando esse terceiro elemento, essa terceira vértice, não faz parte da relação, a relação ela pende para dois pilares que são muito negativos, ou controle ou dependência emocional. Ou eu tento amar através do controle para não ser surpreendido, para não ser, de alguma forma, machucado novamente, ou eu abro mão da minha essência, da minha independência, da minha identidade, para me submeter ao outro, para também não perder esse amor que eu conquistei, para não sentir aquela dor da perda na família de origem, que aí já é um assunto mais profundo que a gente vai continuar falando. Mas quando nós temos consciência dessa terceira mente, desse campo, o campo tem tudo o que você precisa para um relacionamento saudável. Uhum. Só que o campo precisa interagir com você. As informações que estão no campo são informações baseadas nas suas emoções, nas suas crenças e no seu ponto de vista relacionado ao mundo. E ele vai interagir positivamente apenas quando tiver incluso dois elementos: verdade e humildade. O campo não funciona sem essas duas chaves. Se não tiver verdade e humildade, não tem como um relacionamento se desenvolver saudavelmente. Até para a nossa audiência entender essa questão desse campo de informação, como é que você extrai essa informação? É uma espécie de energia, é da forma como que você se posiciona. Não é como buscar uma energia, como a gente falou, de uma nuvem, né? Não é como você pegar um mouse e clicar e achar, não, quero informação sobre X, sobre assunto tal, sobre qual área da minha vida. Não, é sobre como a gente se posiciona. O campo funciona por ressonância. Ressonância. Conexão, né? Ressonância, conexão e entrega. Uma energia. Justamente. Toda vez que você quer acessar o campo, você precisa utilizar a mesma vibração do campo. Qual que é a vibração do campo? É o amor, é a verdade, é a humildade. Onde não tem amor, verdade e humildade, esse campo ele não é acessado dentro daquilo que ele criou para um relacionamento. E o pior, vai ressonar de outra forma, né? Porque o campo também guarda todas as memórias negativas. Então, naquele momento, quando eu não tenho consciência desse lugar de amor, verdade e humildade, eu vou criando um campo tóxico, negativo. Porque nós criamos o campo, nós atraímos o campo. Por isso que Jesus ensina uma oração, ele diz, quando você for orar, você vai orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O campo é uma escolha, é um convite, é uma entrega. Enquanto esse campo que organiza todos os relacionamentos, que traz saúde física, emocional, mental, emocional e espiritual, quando ele não é ativado, a gente entra naqueles dois pilares: controle ou dependência emocional. Enquanto eu não ressignificar a minha relação baseada no amor, na humildade e na verdade, esse campo que soluciona os relacionamentos, ele não é ativado. E aí eu crio um campo tóxico, um campo negativo que vai buscar um meio, uma forma de solucionar aquilo que está disfuncional. Porque não é natural que um relacionamento ele seja de controle, um relacionamento tóxico, um relacionamento de dependência emocional, de exploração, de controle. Mas
tudo isso funciona pela mente humana. É muito interessante. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Romanos 12, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vos ofereçais em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o campo, terceiramente, que é o vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o campo, existe uma boa, perfeita e agradável vontade, já estabelecida para que o relacionamento funcione corretamente. Perdure e se estabeleça, né? Justamente, que é o quê? Verdade, humildade e, automaticamente, o amor. Onde não há entrega total, não há amor. O amor só é realmente desabrochado no relacionamento quando há entrega total. Agora, a maioria das pessoas vem de uma família desestruturada com vários traumas e várias questões mal resolvidas relacionado a quê? A essa troca, essa interação. E é bastante interessante porque as famílias, em sua maioria e tradição, ela busca exatamente ter essa solidez e nela buscar esse êxito, enquanto educar os filhos, enquanto é onde ela se perde exatamente pela palavra que você usou, né? Até para explicar como é que funciona a questão do campo e das informações, que é a ressonância. Você não consegue achar o meio e de alguma forma encontra um meio não adequado e aquela informação fica bagunçada, ou seja, a pessoa passa talvez uma vida tentando se ajustar e fica perdido no próprio campo, sendo que a solução está ali. E o campo vai exigir solução. Então ele vai criar o quê? O que a gente chama de padrões de repetição. Enquanto essa relação não for solucionada, vai passando de pai para filho o mesmo processo de repetição. Então, imagine você que em uma família, uma mulher sempre separa, tem separação, por exemplo, né? Então, a mãe separou, a filha separou, a neta separou, a bisneta separou. Padrão de repetição. Ou seja, como é que eu faço para solucionar esse padrão de repetição que eu não tenho controle? Eu preciso entrar em ressonância com o campo. Se há padrões de repetição, há uma relação disfuncional com o campo. O que é o campo? Eu digo que o campo é Deus. O Sheldrick diz que que o campo é o campo morfogenético, né? Que é um centro de memória universal, onde está todas as memórias de tudo que aconteceu na vida do ser humano. Quando você olha para esse campo e pergunta para ele, isso aqui é metafórico, lógico, perguntar, né? Mas é entender, interagir, qual é a solução para quebrar esse padrão de repetição? Ele vai responder para você: humildade e verdade. Enquanto não for colocado para fora as verdades, enquanto o ego estiver imperando, porque quem controla é o ego. O ego controla. A humildade, se você for mal colocada, ela torna-se uma dependência do outro. Então, quando eu ativo a verdade, eu abro o meu coração, eu entrego, eu sou o eu verdadeiro, eu não preciso mais usar máscara para me defender. Perfeito. O relacionamento ele começa a se desenvolver. Enquanto houver defesas psíquicas que ocorrem no nosso ego no período da infância, quando o cérebro procura se defender devido ao ambiente hostil, que às vezes é um pai alcoólatra, às vezes é uma mãe ausente, às vezes é tentativa de aborto, né, ou coisa do tipo, no cérebro daquela criança cria-se defesas psíquicas. Essas defesas psíquicas vão ferindo o ego. Este ego ferido faz um adulto cheio de traumas e de complexo, interagindo com defesas. Como se fosse a criança não curada. Justamente. Quando você vai se relacionar com alguém com a criança ferida, com as defesas psíquicas, esse relacionamento tende a ser ou um relacionamento de controle ou um relacionamento de dependência emocional. Por quê?
Porque a dependência emocional e o controle tem a ver com o ego ferido, com as defesas. E o que o campo ensina? Para que haja um relacionamento perfeito, saudável e ideal, é preciso verdade e humildade. Como é que eu vou ter verdade se eu estou escondendo os meus traumas e as minhas dores para tentar impressionar o outro, para que eu consiga controlar o outro? E aí vem toda essa questão, por exemplo, o narcisista. Eu já atendi muitos narcisistas. Qual é a dor do narcisista? Abandono, rejeição e falta de afirmação. O narcisista, ele cria tantas defesas psíquicas que ele vem para a vida ocultando e escondendo quem realmente ele é. Porque internamente ele tem uma informação de que não é importante, de que ele não é especial e que ele não é visto. Ele cria uma defesa tão profunda que ele vem para o mundo para provar que ele sabe, que ele é, que ele consegue e que ele pode. O que vai acontecer? Todo relacionamento com o narcisista será um relacionamento ou de controle ou de dependência. Geralmente é de controle. E ele vai o quê? O narcisista, ele tem um faro muito fino para o dependente emocional. Porque uma relação fora do campo, uma relação que não tem Deus, ela tende a pender ou para o controle ou para a dependência. Esses dois indivíduos que estão fora da relação do campo de Deus, em que Deus não faz parte do processo de relacionamento, eles tendem para um desses aspectos, ou muito dependente ou muito controlador. Então, a solução para um narcisista é se relacionar com Deus. A solução para um dependente emocional é se relacionar com Deus. Porque quando você faz isso, aí nós aplicamos o triângulo do relacionamento, que é Deus, depois de Deus, sou eu. Sabe qual que é o grande problema do relacionamento? É que às vezes depois de Deus vem o outro. Tem pessoas que colocam todos os seus pares acima de si. Tem pessoas que acham que vieram no mundo para salvar o outro. E nós sabemos que todo super-herói tem uma vida pessoal desastrosa. O Homem-Aranha não consegue nem conquistar a Mary Jane. Profissionalmente é um desastre. O Super-Homem é um cara tímido, oculto. A Mulher Maravilha também. O Batman nem se fala. Ou seja, todo super-homem, ele tem uma vida pessoal desastrosa. Por quê? Porque ninguém nasceu para salvar. Só quem pode salvar é um chamado Jesus. É verdade. Ninguém pode salvar. Mas as pessoas com suas dores, seus traumas, que é o ego, o desejo de controlar, acham que nasceram para salvar o outro. E aí quebra-se o triângulo do relacionamento, porque o correto é Deus, eu e o outro, mas o que o indivíduo faz? Deus, o outro e eu. Ou às vezes, o outro, Deus e eu. Ou o outro, eu e Deus. E aí nós temos esse turbilhão de relacionamentos desastrosos, um monte de gente nos aplicativos, um sugando o outro emocionalmente, relacionamentos tóxicos, justamente porque saíram dessa engenharia, né, chamada triângulo do relacionamento. Perfeito. E fica naquele campo que eu falei, né, o campo do perdido, né? Ele fica tentando achar um motivo e ele se protege tanto, né, com as mágoas não curadas que, como você falou, ele acaba querendo salvar o outro, quando na verdade ele está tentando se provar que ele é capaz de ser bom para alguém, né? Mas não bom o suficiente para ele mesmo viver sem isso, né? Por quê? Porque você ajudar ele o outro... Ele cria um antagonista dele mesmo, né? Porque ajudar o outro é sinônimo de que eu sou maior do que o outro. E isso é ego. Isso é controle. E mesmo que inconsciente, acaba partindo mais para o ego, né? Geralmente é inconsciente, né? Então, se eu não tenho uma relação com o campo, não tenho uma relação com Deus, a tendência é que minha relação com o outro seja ou de dependência emocional ou de controle. Não tem como fugir disso. Olha que eu estou há 15 anos fazendo laboratório. Todas as pessoas que chegam com problema de relacionamento, eu faço algumas perguntas para identificar se essa pessoa é controladora ou é dependente emocional. Umas são dependente emocional e outras são controladoras. Então, os ciúmes, por exemplo... A relação entre esses dois, então, deve ser...
Quando o narcisista encontra com o controlador, né? É uma retroalimentação. O narcisista não consegue se relacionar com o outro narcisista. O narcisista ama, adora dependente emocional. Dependente emocional. E o dependente emocional ama o narcisista. Também inconscientemente. Inconscientemente. Então eles se encontram. Eu atendo muitas mulheres que só atraem homens controladores. E ela diz, é o quinto. E eu sempre estou atraindo um homem controlador. Por que isso acontece? Porque ela é dependente emocional. E tudo acontece por ressonância. Todo dependente emocional vai atrair um controlador. Agora, quando eu deixo de ser um dependente emocional, ou seja, eu deixo de colocar o outro em primeiro lugar, eu entro no triângulo do relacionamento. Quando eu coloco Deus, o campo, ou seja, a verdade e a humildade em primeiro lugar, depois eu em segundo e em terceiro outro, a relação tende a equilibrar. E aí o narcisista odeia homens e mulheres empoderados, que tem a sua identidade afirmada. A sua segurança, que né? sabe quem é. Seguro de si, né? Seguro de si. Narcisista odeia. Inclusive, narcisista não gosta muito de coach, não gosta muito de terapeuta, não gosta muito dessas pessoas que abrem o sentido e a razão de viver do outro, essa capacidade cognitiva de entender a si mesmo, o autoconhecimento, né, a inteligência emocional. O narcisista odeia isso. Por quê? Porque ele precisa de alguém ignorante em relação à sua identidade. E quem são essas pessoas? Aqueles que estão disfuncionalmente descaracterizados, né, do triângulo do relacionamento. Então, a minha terapia e o meu processo de desenvolvimento pessoal, as minhas mentorias, é fazer o indivíduo voltar para o triângulo do relacionamento. E eu não estou falando aqui de religiosidade, não. Eu estou falando aqui de consciência. Porque o campo ele vai corresponder, porque o campo é da natureza humana. Claro que o mundo espiritual interfere no campo, mas o campo tem a ver com dinâmicas e leis de relacionamento humano. Mas é bíblico, né? Tá ligado na terra para ser ligado no céu, né? Justamente. Então, se existe essa conectividade, né? Essa conexão, a gente é feito de espírito, alma e corpo, né? Então, esse corpinho aqui está vivendo aqui, mas o nosso espírito é eterno. Então, essa conexão precisa ser transicionada da forma mais correta, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente passa uma vida também buscando uma religião, às vezes as pessoas trocam de igreja, achando, não, porque aquilo tem mais a minha cara. Não se trata muito de ter o seu estilo, a sua cara, é para você entender esse campo que você fala que é Deus, né? Eu tenho aqui mas, assim, um dedo aqui com algumas perguntas aqui que eu estou me coçando para te fazer. Assim, igreja, a gente está falando de templos de organizações religiosas. As organizações religiosas são consequência do relacionamento com o campo, com Deus. E não o contrário. Você não vai para uma instituição religiosa para se encontrar com Deus. Você vai para uma instituição religiosa porque você já se encontrou com Deus. Você vai para cultuar Deus. Ali é um lugar de celebração, não um lugar de encontro. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale secretamente com o seu pai, e o seu pai que te vê secretamente te recompensará. Ou seja, os templos é um lugar de celebração, não de encontro. O relacionamento ele é pessoal. Eu não preciso de terceiro, Deus não precisa de terceiro para se relacionar. Porque ele já é o terceiro, ele é o relacionamento a três, ele é o terceiro. Então, quando eu me relaciono com Deus, antes de ir para uma instituição religiosa, eu tenho tendência de me relacionar bem. Tem pessoas que são religiosas que são péssimas de relacionamento, arrogantes, prepotentes, fofoqueiros, críticos. E tem pessoas que não vai no templo religioso que são extremamente éticos, com uma facilidade incrível de relacionamento. Porque a questão aqui não é a instituição que você faz parte. O grande segredo aqui é se você se relaciona com o campo, se você se relaciona com Deus. E não tem como você se relacionar com Ele se não for através da verdade e da humildade. Por isso que Jesus, quando veio representar, trazer a informação de Deus para a restauração dos relacionamentos, ele diz o seguinte, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então não preciso fazer força, eu só preciso ativar dois botões, verdade e humildade, humildade e verdade. Quando você faz isso, você atrai o próprio Deus. Como é que eu atraio Deus? Quando eu ativo a verdade e eu ativo a humildade. Só que a maioria dos casais nunca se conheceram, porque não foram verdadeiros um com o outro. Eu atendo casais que estão unidos há 30 anos, mas não conhecia com o que o um e o outro gostavam, a não ser pela terapia. 30 anos de casado, mas não sabia o que o outro gostava. Eu lembro que uma vez um casal falou assim, ó, eu odeio o seu arroz, mas você comeu meu arroz há 20 anos. Mas se eu falasse para você, você ia ficar brava. Então, por isso que eu não falei. Ou seja, não tinha verdade. Se não tem verdade, esse relacionamento vai ser um relacionamento incompleto. E o próprio Deus não consegue se manifestar nele. E às vezes a não aceitação, você falou do arroz, né? Não significa que é uma ofensa ou que é uma crítica, simplesmente é um gosto, né? É manifestar o gosto para o outro, né? Mas Então, será que o outro está pronto? Então, mas é esse cuidado é que leva a essa confusão. Quer dizer, não vou falar para não te magoar. E aí o relacionamento... E aí eu deixo de... né? Acaba o relacionamento. Porque assim, ó, Wander, é algo muito interessante. Quando eu não posso ser quem eu sou para você, nosso relacionamento acabou. Porque eu vou ter que criar um personagem. É verdade. E quando eu crio o personagem, o campo, o triângulo do relacionamento, ele é disfuncionado. Vai acontecer milagres na relação quando eu puder ser eu. Mas também acontece da pessoa, digamos, acontecer essas manifestações, ela ser talvez quem, perdão, na maior parte do tempo ela ser quem ela realmente é e o outro não está preparado para isso. Isso traz uma irritabilidade. Ah, você reclama disso, reclama daquilo, não tá bom isso, não tá bom aquilo. E aí traz um desgaste também, não traz? Com certeza. Agora, por que esses dois se encontraram? Eles se encontraram como? Tudo é ressonância. Talvez isso aconteça depois de uma terapia, depois de uma relação profunda com Deus. Eu vou entendendo que eu só serei feliz no relacionamento se eu for eu mesmo. Ou seja, Deus, eu e depois o outro. Agora, ser você mesmo, assumir a sua identidade, ser autêntico, é um desafio para um dependente emocional ou para um controlador. Você é casado com um dependente emocional, você não sorri. Mas agora você entendeu que a prioridade é você, porque só sendo feliz você pode fazer o outro feliz. E aí você começa a rir. O que um controlador vai falar com você, se ele se relaciona com você? Ele vai dizer, não foi essa pessoa que eu conheci. Ou um dependente emocional. Ah, você agora está feliz demais, esqueceu de mim. O que está acontecendo? É um desafio para os relacionamentos quando você coloca em cache o triângulo do relacionamento. Porque só se vive saudável no triângulo do relacionamento. Mas será que o outro está pronto para isso? Por isso que Jesus diz o seguinte, ó, ele fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Por que ele diz 2 ou 3? Porque o relacionamento saudável só funciona com Deus. 2 e 3. Aí ele diz, eu estarei no meio. Agora, para ele estar no meio, eu tenho que atrair ele por ressonância. Ou seja, semelhante atrai semelhante. E Jesus é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é a própria humildade. Então, quando eu entro no processo de autenticidade, de verdade e de humildade, eu atraio a presença de Deus para o relacionamento. E é interessante que a graça de tudo isso está no relacionamento, né? Porque Jesus, sendo quem ele era, na realidade não precisava passar por todo o processo que ele passou, humanamente falando, né? Poderia simplesmente vir, aparecer, eu sou a salvação, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não precisava ter relacionamento com ninguém. Não vim de uma família humilde, ter as suas vivências, as suas experiências e as suas decepções para com aqueles que o seguiam, né? Tem tudo isso. Né? Se a gente for olhar para esse ponto... Jesus veio restaurar os relacionamentos. Jesus veio mostrar na prática que é se relacionar. Porque quando Deus criou o homem, ele diz o quê? Façamos. Sempre no plural, né? Por que ele não diz farei? Faço eu, né? Porque existe uma diferença entre façamos e fascismo, né? É bem diferente. O façamos tem a ver com nós, o fascismo tem a ver com eu. Então... O euísmo. o Capiroto trouxe o fascismo
e Deus trouxe o façamos. Então Deus criou o homem como um ser relacional. E por ser um ser relacional, que perdeu a razão do relacionamento, porque faltou o quê? Verdade e humildade, sim ou não? Sim. Por que faltou verdade? Porque quando Deus chega, ele foi a mulher, foi a serpente. Não teve uma verdade, ele fugiu. Exato. Né? E não teve humildade, porque quando Deus fala com Adão, ele diz, foi a mulher que tu me desse. Então, por isso que eu digo para você que a humildade e a verdade é o fator resolutivo das relações. Se eu quiser me relacionar bem, amorosamente, eu preciso ser eu, mesmo que isso frustre o meu companheiro, a minha companheira. Se eu for eu, o relacionamento tende a fluir de uma forma profunda, porque eu atraio a presença de Deus. E se eu tiver a humildade de ouvir não, sim, né? Porque assim, ó, às vezes você chega para, por exemplo, nós somos homens, né? Uhum. Aí a sua mulher chega assim, ela coloca uma roupa e pergunta para você: eu estou bonita? Digamos que digamos que você diga: olha, amor, essa roupa não ficou muito legal em você. Qual é a resposta dela? Geralmente. Se fosse a mulher do vizinho, porque ontem estava dizendo que não sei quem era bonito, agora eu sou feia, eu sou dizer o quê? Mas você não perguntou o que eu estava achando, eu não posso ser verdadeiro, é aqui que a relação trava. Porque se você perguntou se estava bom ou ruim, eu preciso ser verdadeiro, ainda que gentil, né? Porque verdade não significa agressividade. Mas a maioria das relações eu tenho que ser um personagem, porque senão o outro fica ferido por uma semana, 2, 3, 4, 5. E aí Deus não pode entrar nessa relação. As pessoas falam assim, ó, será que pode separar? Casou uma vez, tem que ficar para sempre. Onde é que está escrito isso? O que está escrito é o seguinte: o que Deus juntou, não separe o homem. Quem juntou? Deus. O que Deus juntou. Mas será que essa relação foi Deus que juntou ou foi o ego? Ou foi a dependência emocional? Porque na maioria das vezes, Wander, a união de um casal ocorre por dependência emocional, por controle. Consegue entender? Com o campo. Então não foi Deus equivocado. Que uniu. Aí o que vai acontecer lá na frente? Quando um dos dois descobrirem esse entendimento de que eu não estou sendo eu. Aí tem 20 anos de casado. Sou dependente emocional, faço tudo que o outro quer. Agora eu descobri que eu preciso me colocar em primeiro lugar. O que vai acontecer com essa relação? Eu já aviso, ó, veio para terapia, eu já aviso, se o teu parceiro, a tua parceira não vier, vocês vão separar. Por que você está falando isso? Porque na terapia você vai entrar no processo de autoconhecimento e esse processo de autoconhecimento vai fazer você enxergar o seu potencial e o que te faz realmente feliz na vida. Você descobre o seu propósito. Quando eu descubro o meu propósito e eu descubro o meu valor, eu não consigo mais deixar que o outro defina por mim aquilo que eu deveria decidir, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, o esporte que eu gosto. E aí imagine, um casal de 20 anos que o cara gostava de jogar futebol, mas porque ela não gostava, ele abriu mão daquilo que era importante para ele. Aí agora que vai para a terapia, ele entende que tem que se colocar em primeiro lugar, que a vida passa muito rápido e que isso não faz mal para ninguém, porque ele não está quebrando nenhum princípio. O que vai acontecer com o casamento? A tendência é separar. Mas o que Deus juntou não separa o homem, ou seja, o que foi juntado. Porque assim, ó, eu sempre digo o seguinte: não existe metade da laranja. Ah, você é a minha metade. Não existe. Existe 2 inteiros. A maioria das pessoas hoje não está pronto para se relacionar. A maioria dos homens hoje não está pronto para se relacionar. A maioria das mulheres hoje não está pronto para se relacionar. Por quê? Ou porque está buscando suprir uma dor da infância com dependência emocional, ou se defendendo das dores da infância tentando controlar. O que acontece aqui? O campo, Deus, ele não pode, porque é um princípio, ele não pode entrar nesse relacionamento. Ele não pode. Se você quiser se relacionar com Deus, está escrito assim, ó: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus e ele vos exaltará. Tem que ter humildade. Tem que ter verdade. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Por que está escrito lá? Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Ou seja, quer dizer que a confissão é um ato de cura.
Porque confissão tem a ver com verdade. Agora imagine uma pessoa que traiu o outro e não pode abrir e confessar. O que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai morrer, ele vai apodrecer. Aprisionado, né? Justamente. Por quê? Porque o campo não pode ativar o amor verdadeiro, porque o amor só ocorre no triângulo do relacionamento. E o triângulo do relacionamento é humildade, verdade, eu e o outro. Fora disso, a gente vai ter controle, ciúmes, sabe? Tem que ligar com mensagem de voz, tem que colocar, como que chama? No carro, né? Sensor. Enfim, tem perguntas? Ah, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Duas perguntas. Qual que é a pergunta? Um narcisista não consegue se relacionar com outro narcisista, dependendo do nível, sim. Funciona muito bem com o oculto e o grandioso, concordam? Repete? Um narcisista não consegue se relacionar com outro narcisista, dependendo do nível, sim. Funciona muito bem com o oculto e o grandioso, concordam? Bom, Wander, você quer... Bom, você explicou ali que é humanamente impossível, né? Conviverem, né? Por quê? Porque o narcisista é o seguinte, ele precisa de reconhecimento e elogio. Você quer se relacionar bem com o narcisista? Só faz tudo o que ele quer e elogia ele. Que você tem um chefe narcisista, você tem um chefe narcisista, elogia ele. E ele vai se achar o todo-poderoso, só ele sabe, só ele conhece, só ele sabe, só ele conhece. É só você elogiar ele, você vai conviver com ele pro resto da vida. Agora imagine dois dependentes de afirmação. Duas pessoas que dependem de ser o maior, o melhor. O que vai acontecer com essas criaturas? Contradição, vai ser uma contenda o tempo eterna. inteiro. Exatamente. Então a tendência é separar em algum momento. Talvez vai conviver ali por recompensas secundárias, mas é muito conflituoso, porque os dois têm uma necessidade gigante de reconhecimento e afirmação. Então, o que vai fazer? É guerra. É guerra. Dois narcisistas é guerra. Agora, quer ver se dá bem? É um dependente emocional com um narcisista. Porque o dependente emocional vai fazer tudo o que ele quer e aí o relacionamento vai longe. Só que nenhum dos dois é feliz, mas vai longe. E até para sair, gente, a pior terapia que eu desenvolvi de ressignificação é de alguém que conviveu anos com um narcisista. Porque é como se tivesse ocorrido uma lavagem cerebral. As conexões neurais e os caminhos neurais que foram feitos pelo trabalho, né, pela forma, pelo comportamento e o controle do narcisista é tão poderoso que para ressignificar isso é muito complexo. É muito complexo mesmo. Mais uma pergunta? Sim. Dependente emocional ou vínculo traumático? É uma pergunta ou uma afirmação? Não, é uma pergunta. Dependente emocional ou vínculo traumático? É uma coisa ou outra. Então, o dependente, toda dependência emocional é um vínculo traumático. Todo vínculo traumático geralmente tem a ver com dependência emocional. Toda dependência emocional é um vínculo traumático. Por que é traumático? Porque sempre que eu abro mão da minha identidade, eu perco a própria vida. Pergunta para uma pessoa hoje, qual é o teu grande sonho e qual é o teu propósito de vida? 90% das pessoas não sabem responder. Sabe por que não sabem responder? Porque perderam a sua identidade. E como é que nós perdemos a nossa identidade? Quando nós deixamos de ser quem somos para agradar o outro. Dependência emocional. Quando eu quero agradar pai, mãe, irmãos, etc., e eu perco a minha identidade, eu já não vivo a minha vida, eu vivo a vida de outras pessoas. E aí eu perco a razão de viver. Aí vem depressão e ansiedade. Por isso que na Bíblia está escrito algo muito poderoso, que o próprio Deus, ele fala de como se relacionar bem. Aí ele diz assim, ó, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Ou seja, o verdadeiro relacionamento, ele só acontece com uma independência emocional. Quando eu deixo pai e mãe, que são nossos vínculos primários de afeto. Enquanto eu estiver ligado ou dependente do afeto de pai e mãe, eu não estou pronto para ter um relacionamento a dois. É aquele homem que tudo que faz pede conselho à mãe.
É aquela menina que qualquer briga quer voltar para casa da mãe. Ou seja, não criou o vínculo afetivo de dependência emocional dos pais. Ou seja, não está pronto para se relacionar. Então, isso vai criar traumas, um vínculo traumático. Por que se criou um vínculo traumático? Porque há uma dependência emocional. E Deus fala, corta. Ou você cria uma nova perspectiva de independência, porque o relacionamento saudável ocorre por independência. Eu não dependo de ninguém. É eu que escolho amar, porque o amor ele é uma escolha, não é um sentimento. E esse preparo, eu entendo dessa forma, pelo menos, dessa percepção, de que quando a pessoa tem mais energia, mais força para viver a vida dessa forma, dentro dos seus desafios, vamos falar aí de uma família, né? Que não tem isso de tanto ela quanto ele, de vou voltar para casa do meu pai, pelo menos uma área da vida estar curada, que é tudo feito com amor dentro do lar, né? Tudo dentro desse campo, quer dizer, o pai e a mãe deu a sustentabilidade que aquele ser precisava, né? Que aquele filho, que aquela filha precisava, mas ele também teve não um tratamento tradicional, cultural, ou alguma coisa no sentido de ser rígido na criação, mas sim prepará-lo para a vida, né? Porque isso, infelizmente, a gente não aprende na escola, né? São duas coisas que a gente não aprende, né? Administrar financeiramente a profissão e constituir uma família, né? Então, a própria cultura, o próprio sistema faz com que a gente acabe tendo um relacionamento por dependência emocional. Você projeta uma felicidade em ser alguém na vida, casando com alguém e formando uma família, né? Tendo uma família bonita, bem estruturada, dentro da sociedade uma família humilde e honesta, né? Você não precisa deixar de ser humilde, nem de ser trabalhador, nem de ser honesto, mas viver essa verdade com essa humildade que é o grande desafio aqui, né? Justamente, enquanto você não tiver pleno, não dá para se relacionar, porque você só dá o que você tem em abundância. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Como é que você vai ser paciente com alguém se você não tem paciência com você? Como é que você vai deixar de criticar alguém se você se critica o dia inteiro? Então, o grande trabalho aqui, o primeiro relacionamento, é com Deus. É a humildade e a verdade de quem realmente eu sou, em que estágio eu estou. E a humildade de criar movimentos para mudar isso. O segundo é autoconhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, se você tiver que investir em algo, invista tudo em autoconhecimento. Porque dentro de você tem tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, para você ser feliz. Só que isso se perdeu quando eu tento agradar outras pessoas. E aí eu anulo Deus da relação. Por quê? Quando eu entro com ego, eu vou fazer do meu jeito, automaticamente o triângulo do relacionamento ele é desfeito. Porque quando eu dependo da verdade e da humildade para me relacionar, tudo começa a mudar. Porque quando alguém perguntar para você assim, Wander, a sua mulher pergunta assim, onde você estava hoje à noite? Aí, será que você pode falar realmente onde você estava? Ou para não causar problema, você fala, vou ter que falar que eu estava... E aí você fala uma meia-verdade. Sabe o que aconteceu ali? Acabou de acontecer um entrave na sua relação. Mesmo que a outra pessoa acredite no que você falou, mas o campo ele é invisível. Ele absorve aquilo e ele diz, vai ter que ter padrão de repetição aqui. Eu vou ter que dar um jeito de criar meios para que isso seja ressignificado. Porque não existe relacionamento com o campo a não ser pela verdade e pela humildade. Enquanto não tiver humildade e verdade, a relação é travada. Então por isso que tem pessoas que dizem assim, nossa, depois de 10 anos eu não sinto mais amor. Parece que o amor foi embora. Parece que eu não sinto mais nada. Sabe o que aconteceu aqui? Falta de verdade. Falta de integridade. A identidade pessoal de cada um dentro desse relacionamento foi perdida. Foi perdida. A pessoa deixou de ser ela, começou a ocultar, travou a relação. Ou faltou humildade. Em que sentido? De não reconhecer, por exemplo, o que precisa ser melhorado. Então, às vezes, a pessoa está te falando assim, olha, não está bem, não está legal. A gente precisa melhorar, precisa conversar mais. O outro que não tem humildade, que é arrogante, fala, não tem nada que conversar. E aí a relação ela vai automaticamente se diluindo. Do desgaste para a diluição, né? Justamente. Eu tenho aqui algumas anotações, não seriam exatamente perguntas, mas
é porque está muito intrínseco no que a gente está falando. Sinais de que o campo foi perdido. Sinais de que o campo foi perdido? São conversas que viram disputa, né? Quando há disputa, quando eu não tenho paciência de ouvir o outro, quando eu me sinto mal do lado do outro. Pela falta da humildade. Justamente. Às vezes a verdade até está ali, a flor da pele está na ponta da língua, como a gente fala, né? Mas não sai porque não tem a humildade. Justamente. E às vezes a humildade do outro, né? Porque se eu falar a verdade, eu vou arrumar uma confusão. Vai ferir. Então eu tenho que usar de artifício e a relação, ela finaliza. Então, o que finaliza? É a falta de verdade e a falta de humildade. É isso que faz um relacionamento afastar Deus e criar entraves no processo. Tá também uma anotação interessante. Casais que amam muito, mas acabam sofrendo mais? Como assim? Então, olha que interessante. Já que a gente está falando de relação, né? É que assim, ó, tem pessoas que amam demais. Lembra que o triângulo do relacionamento é amor a Deus, amor a mim, amor ao outro. Então, eu amo demais o outro. Eu amo demais o outro, eu amo menos a mim. Então, é um grande amor, mas um grande amor pelo outro. O que vai acontecer? O outro perde a admiração por quem está dando aquele amor. Lá pela falta da identidade também. Justamente porque assim, ó, a pessoa que está recebendo muito amor, ele se sente endividado. Por que ele se sente endividado? Porque ele não consegue compensar. Então, uma pessoa quando está devendo a outra, né, antigamente era assim, ele passava pela outra rua para não encontrar a pessoa, porque ele se sentia endividado. Na relação é a mesma coisa. Se eu dou demais, se eu amo demais o outro, por incrível que pareça, pessoal, ele se sente endividado e ele quer sair da relação, porque não consegue pagar. Então, a pessoa diz assim, ó, nossa, eu tô até com a consciência pesada porque aquela pessoa me amou tanto. E como é que eu vou sair dessa relação? E a pessoa decide ficar naquela relação sem amor, sem troca, às vezes acontece traição, justamente pela consciência pesada de tanto amor que recebeu, mas que não sente um amor equivalente. Por quê? Porque recebeu demais. Na relação saudável tem que haver troca justa. Como que é essa troca justa? É o triângulo. Deus, humildade, verdade. Eu em primeiro lugar e só depois o outro. Então, casais que amam demais tendem a ter entraves na relação. Porque amar demais, né? Tá aí demais, né? Amar demais. Tem que amar demais. Tem que amar dentro do triângulo. Perfeito. Temos perguntas? Não. Como aplicar no dia a dia, por exemplo, seria tem pergunta uma aqui. boa, né? Ainda tem pergunta. Tem? O que seria o transtorno dependente? Pode explicar? Então, o transtorno dependente, ele ocorre quando na infância... Então, imagine que na sua infância, você não teve afeto, principalmente de mãe. Sua mãe, você teve que ficar... nasceu prematuro, teve que ficar internado, então separado da sua mãe. Ou a sua mãe precisou trabalhar muito cedo, ou não teve mãe, ou a mãe faleceu no parto, ou o pai trabalha... é ausente, ou o pai é alcoólatra, ou a mãe, enfim. Quando eu tenho ausência de afeto na infância, o que acontece com o meu cérebro? O meu cérebro ele cria uma defesa, ou seja, uma raiva, um ressentimento com quem deveria me entregar o que a minha expectativa aguardava, e cria-se um desejo muito forte de conseguir isso em outro lugar. Esse desejo de conseguir isso em outro lugar faz com que a pessoa esteja disposta a dar tudo o que tem para não sentir aquela dor do início. E aí que entra o grande narcisista. Porque aí a pessoa olha para o outro e diz, por favor, me dê tudo aquilo que minha mãe não me deu. Me dê afeto e carinho. O que o narcisista faz? Ele é um gentleman. Ele dá atenção, carinho, afeto. Claro que depois ele vai cobrar muito caro por isso. Mas... a origem, respondendo a pergunta, é a forma como eu enxergo a relação da minha família de origem. É ali que eu vou definir o que é ou o que eu necessito suprir. O que acontece na terapia? Na terapia, eu levo o indivíduo a aceitar e ressignificar o seu olhar para sua mãe, para o seu pai, porque suprindo essa dor interna, ele está pronto para se relacionar com o outro. E a maioria, gente,
por ter essa dependência, atrai um homem parecido com seu pai. O homem atrai uma mulher parecida com a sua mãe. Tudo que você critica dos seus pais, você repete. Eu vou repetir isso aqui, Wander, isso é forte, isso aqui é 15 anos que eu percebo. Tudo que você critica do seu pai, você repete. Ah, meu pai era alcoólatra, você critica. Ah, mas eu nunca bebi, mas você fumou. Nunca fumei, mas tem vício em pornografia, tem vício em comida, vício em jogos de azar. Sabe por quê? Porque o campo não aceita, porque na relação tem que ter o quê? Tem que ter essa troca. E pai é a origem da vida, mãe é a origem da vida. Quando eu rejeito pai e mãe, mesmo que eles não tenham sido bons pais, eu crio no campo do relacionamento uma carência de ressignificação. O campo disse, vai ter que resolver isso aí. Então o campo vai mandar repetições para que você enxergue o que precisa ser mudado. Por isso que eu vou atraindo e pessoas parecidas com meu pai, parecidas com a minha mãe. É muito engraçado, mas parece que sempre, tradicionalmente, a gente conhece, até uma música, né, da Rita Lee, Você é a ovelha negra da família. Parece que exatamente a ovelha negra é aquela que é o sinal, aquela família para ressignificar todo mundo, talvez. A ovelha negra é o espelho do que precisa ser ressignificado na família inteira. Então, por exemplo... É o sinal, é o alerta do concerto. Acontece muito isso. Uma família é muito preconceituosa com homossexual. O que vai acontecer? Vai nascer alguém... Ah, a família é muito preconceituosa com negro, por exemplo. Aí vai vir alguém da família que vai se apaixonar por negro. E assim consecutivamente. Até que seja o quê? Consertado. Porque a relação é humildade e verdade. Enquanto não tiver humildade e verdade, o campo vai criar meios para ser ressignificado. E é muito interessante porque geralmente são pessoas amabilíssimas, né? Justamente. Que não tem problema com a questão do amor e da verdade, né? Tem pessoas muito boas que repetem padrão. Mas por quê? Não porque são más, mas porque não tem consciência. A maioria do nosso processo de padrão de repetição é no inconsciente. É no inconsciente. Por isso que a gente abriu esse espaço aqui do TSCast para trazer esse conhecimento e fazer com que as pessoas se conscientizem, expandam a consciência dentro do processo de relação. Porque a gente sempre vai estar falando sobre relacionamento aqui. Mas eu acho que tem outra pergunta lá, né? Tem a última. Dependência emocional não é um transtorno de personalidade e vínculo traumático não é uma resposta aos traumas? É uma redundância, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Todo trauma vai te levar a uma dependência. E toda dependência é resultado de um trauma. Isso aqui é o básico, né? Então, quer dizer, como eu já falei aqui, eu tenho uma mãe ausente, trauma. Eu vou para a vida buscando alguém que supra essa falta da mãe, dependência emocional. E mesmo que a gente não perceba, né? Ou seja, essa dependência emocional é resultante do trauma. Assim como o trauma leva à dependência emocional. Porque aquela informação, ela está, não sei se seria no o termo. Inconsciente, né? Não sei se seria o termo, mas parece que está incrustada, né, no ser, né, na pessoa. Por isso que o inconsciente fica reagindo para se defender daquilo, resolver aquilo, e a pessoa não percebe. Aí vem a repetição. Justamente, a repetição tem a ver com a falta de consciência. Então, quer dizer, olha o que o Carl Jung diz. Carl Jung diz o seguinte, que existe uma conexão. O que eu estou falando aqui, o Carl Jung fala com outra linguagem. Eu estou chamando aqui de campo de Deus. O Jung chama de self. Então o Jung diz o seguinte, toda criança, quando cria uma defesa psíquica relacionada a uma falta, ela se separa do self. Ali o trauma já separa você do self. Dali por diante o self vai tentar mostrar para você o que precisa ser mudado. Como? Por repetição. Daí começam os padrões de repetição, porque o self foi criado para se conectar com o eu saudável, o eu que ama incondicionalmente, o eu que é humilde, o eu que busca a verdade. Qual que é a verdade? Eu não posso olhar para o meu pai e para a minha mãe com um olhar sem saber o porquê que eles se comportaram daquela forma. Porque por trás de toda a ação tem uma emoção. Só que o ego faz o quê? O ego faz com que o indivíduo pense só nele, mas não no que o pai e a mãe viveram, passaram e sentiram. Na primeira visão, você não se coloca no lugar do outro. Justamente. Né? Todo abusador foi abusado.
Todo homem ausente teve um pai ausente. Toda mãe rígida teve uma mãe rígida. Só que o ego faz o quê? Ela não me amou, ele não me deu carinho, ele foi ausente, mas o campo ele diz assim, ó, por que ele foi ausente? Por que ela não te deu carinho? Mas a pessoa com o ego ferido não quer saber. E o que acontece? O filho faz o mesmo com ela ou com ele. Padrão de repetição. Padrão Então, de repetição. as mães falam assim, eu vou te mandar a minha filha aí de 13 anos, que ela tá rebelde comigo. Sabe o que eu pergunto? Como foi o seu relacionamento com a sua mãe? Ela diz, foi péssimo. Então você tem que resolver com quem? Primeiro com a sua mãe, porque a sua filha só está repetindo o padrão. E a tua filha está mostrando para você o que precisa ser resolvido. E se você não resolver, a filha da filha da filha da filha vai repetindo. E aí é o que Deus falou. Deus falou assim, ó, daqueles que me odeiam, eles serão amaldiçoados até a 4ª geração. Mas aqueles que me amam, até 1000 geração. Ou seja, até 4 geração será de repetição por algo que eu fui contra a verdade e a humildade. Isso vai se perpassando. E é interessante porque a gente acaba tendo uma percepção equivocada ou invertida, né? A gente acha que Deus estava lá com um chicote, com um canhão, disparando ira com as pessoas, mas era apenas uma lei, né? Era uma espécie de lei, uma verdade, né? Se você é contra mim... São as leis do relacionamento. Deus não é dependente, Deus não é carente. Deus não é dependente emocional. Só que Deus ele é tão compassivo que ele diz assim, ó, eu só quero ensinar para vocês as leis que fazem vocês serem felizes. Exatamente. Porque para ser feliz de verdade, eu preciso estar conectado à minha origem. Ou seja, eu tenho um manual de funcionamento. E no manual de funcionamento eu só funciono bem com humildade e com verdade. No manual de funcionamento eu só funciono bem conectado ao campo, conectado a Deus. No manual de funcionamento eu só funciono bem quando eu me coloco em primeiro lugar. E só assim eu tenho condições de me relacionar com o outro. Ou seja, é uma lei do relacionamento. E toda a Bíblia, eu quero falar uma coisa para que vocês que acham que a Bíblia é difícil. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só está falando de 2 temas. Você pode ler lá e pode me questionar depois. Relacionamento e responsabilidade. Só isso. Tudo que aconteceu na Bíblia tem a ver com relacionamento e responsabilidade. Por quê? Porque para isso fomos criados. Para você ser responsável pelo relacionamento. Só que o que a gente faz com os traumas e com as defesas psíquicas? A gente despreza os relacionamentos e é irresponsável com o triângulo. A gente nem se conecta a Deus, nem cumpre o nosso propósito, que foi o que a gente veio fazer na Terra, e automaticamente a gente projeta isso no outro. E aí vem os conflitos, as guerras e tudo que está acontecendo hoje nas relações no mundo. Que são as consequências das irresponsabilidades, né? Dos atos equivocados por conta de não ter essa consciência. Né? Consciência. Então, qual que é a nossa função aqui no TSCast? A nossa função aqui é trazer esse conhecimento para que você consiga ressignificar os seus relacionamentos. E para isso, você vai precisar de entrega total. Não existe relacionamento com entrega total. Não existe relacionamento sem verdade. Se você estiver se relacionando com alguém, ocultando quem você é, eu já quero aqui antecipar para você, não vai muito longe. Se você quiser se relacionar com alguém sem humildade, querendo controlar, sem aceitar a opinião do outro, já vou avisar para você, vai dar errado. Para você se relacionar bem, você precisa se conectar com Deus. O que é Deus? Humildade e verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E só assim você vai conseguir ser inteiro. Porque eu vou olhar para mim. E o próprio Espírito Santo, que ele mora dentro de nós, ele nos ajuda nessa função. Porque existe na Bíblia o que a gente chama de frutos do Espírito. Por que fruto do Espírito? Porque é o Espírito que produz dentro de nós. Então, quais são os frutos do Espírito? São 9, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, compaixão. E a Bíblia diz que o Espírito produz, mas quando ele produz? Se você estiver conectado ao campo. Se você estiver conectado a Deus. E como se conecta a Deus? Verdade e humildade. Onde há mentira, engano, falsidade, trapaças, esse campo é diluído e o Espírito não pode produzir dentro de você os seus frutos. E aí eu me torno uma pessoa esperto demais, que engano os outros, né? E aí, quando eu engano alguém, minto para alguém, o que acontece?
Quebra de relacionamento. Quebra de relacionamento. Os 10 mandamentos têm a ver com isso. Você vê que 4 mandamentos estão ligados à relação com Deus. O que quebra a relação com Deus? Justamente isso. O que quebra a relação com Deus? A falta de verdade e de humildade. Eu sou Deus, não há outro além de mim. Humildade, reconhecimento. Os 6 outros mandamentos têm a ver com o outro. Não roube. Por quê? Porque roubar é um sinônimo de quê? De egoísmo, de arrogância, de falta de verdade. Não deseja a mulher do seu próximo. Por quê? Porque isso é um ato de quê? Falta de humildade, falta de verdade. Então você vai perceber que todo no processo bíblico e em qualquer relacionamento, e aqui eu não estou levando para a religião, se não tiver verdade e humildade, o relacionamento vai se quebrar. Não tem como fluir. Em qualquer tipo de relacionamento. Você tem um sócio. Por que sócio geralmente dá problema? Porque falta verdade e humildade. Ou um se sente maior do que o outro, ou eles ocultam a verdade absoluta um do outro. Não tem uma coerência, né, criada além da maturidade, a coerência ela não trabalha com o dia a dia, né? Justamente. E aí você não consegue ter essa. Então assim, ó, se você for na minha terapia, eu vou levar você a ativar a verdade e a humildade. Se você tiver a humildade e se você aceitar a verdade, você vai curar. Eu digo 10 sessões, na 4ª sessão já tem resultado. Eu sempre falo para meus clientes, na 4ª sessão já te dou resultado. Se você fizer o que eu estou te orientando. Se você fizer o que eu estou te orientando, até a 4ª sessão dá resultado. Mas a maioria está tão acostumado com jeitinho, está tão acostumado com arrogância, prepotência, fazer do meu jeito, que às vezes não consegue fluir, não mudam e vão repetir padrão para o resto da vida. Agora, a maioria dos meus clientes, eles viram a chave. E viram a chave por quê? Inclusive, a gente estava com 2 delas aqui, que foi a Sara e a Érica, né? Que você conhece. Que trouxeram ali o seu processo evolutivo, que exigiu o que delas? Humildade e verdade. Eu falo para os homens, que os homens têm muito isso de esconder, né? Na terapia, esconder. Eu falo, cara, eu sou homem como você, mas se você for verdadeiro comigo, eu consigo te ajudar. Por que eu falo isso, Wander? Porque olha que louco, quando ele é verdadeiro comigo, o campo me conecta ao coração dele, e eu leio o coração dele sem ele precisar falar nada. A mesma coisa no relacionamento de casal, eu me torno um com o meu companheiro quando há verdade e humildade. Se o meu cliente for verdadeiro comigo e for humilde, eu me conecto com o coração dele. E aí essa terceira força começa a fazer coisas inacreditáveis. Eu tenho uma cliente minha que eu falei assim, ó. Que eu falei assim pra ela, isso aqui, até a 4ª sessão muita coisa vai mudar na tua vida. Ela mora em Balneário. Aí depois da terapia, ela tava indo pra casa. Sabe o que aconteceu? Olha que negócio maluco. Ela tava dirigindo, ela me ligou chorando. Falou, Jaziel, acabei de lembrar uma coisa aqui. Com 6 anos de idade, eu lembro que eu estava numa casa, era uma festa de aniversário, e eu estava na fila para pegar pipoca, e o pipoqueiro passava a mão em todas as meninas, inclusive passou a mão em mim. Só que eu nunca, ela tem 48 anos, só que eu nunca lembrei disso, e agora isso veio na minha mente. Então eu fui abusada. O que aconteceu ali? Eu não fiz isso, eu não tinha como descobrir isso. Com 6 anos de idade, nem ela lembrava, imagine eu. Mas quando ela veio, quando ela foi verdadeira comigo, quando ela foi humilde, o próprio campo, o próprio Deus começou a revelar tudo aquilo que estava travando na vida dela. Então a minha terapia é muito espiritual. Por quê? Porque quando você vem com verdade, com humildade, o próprio Deus começa a resolver o que eu, terapeuta, nem você, mentorado, conseguiria resolver. Então é o que o Napoleon Hill diz, né? É o mastermind, é a mente superior, é o espírito que governa as mentes, né? Que une as mentes. Então, tudo relacionado com a conexão, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, você leu meu pensamento, estava pensando em você agora. Já acontece isso, né? De você estar linkado com a pessoa em pensamento. Pô, preciso falar com o Jaziel sobre tal assunto. Daqui a pouco chega uma mensagem. Tipo, tá batendo um ping-pong sem saber, né? Quando há humildade... Então tem o campo, porque você está dentro da verdade. Quando há verdade e humildade, o campo conecta as mentes. Ó, pra gente finalizar aqui. Quando há verdade e humildade, o campo, Deus conecta as mentes. Você nem precisa nem conversar muito. Você vai olhar pro teu cônjuge assim e ele já vai saber o que ele pensa.
Por quê? Porque o próprio Deus, ele conecta, é um negócio muito lindo. É muito interessante. Mas já muito finalizou o incrível. nosso horário. Incrível. Wander, foi uma alegria estar aqui com você. Satisfação Dizer foi nossa, que né? o teu trabalho é incrível, você é ator, né? E Estamos aí. fazendo tantos movimentos, tantos Vivendo trabalhos. a vida e imitando a vida com a arte, né? Às vezes. E ter você aqui Maravilha. é uma iluminação pro nosso podcast. Maravilha. Espero poder ter contribuído com algo. E é sempre uma satisfação poder estar contribuindo, né? E para quem nos acompanha também, assim, vamos viver a vida com essa coerência, buscar essa humildade, essa verdade. Como a gente estava conversando antes, né? Buscar ser hoje. Parece simples, né? Teoricamente é simples, né? Quando a gente fala, né? Viver o dia a dia é um pouquinho mais. A gente precisa de mais compromisso, mais disciplina, mas viver o hoje buscando ser melhor do que foi ontem e assim sucessivamente. Mas claro, a gente não precisa ficar muito preocupado com o futuro, mas também plantando hoje para colher amanhã, né? E outra, se Porque ame. o passado é redenção. Se coloca em primeiro lugar, senão não tem relacionamento. Gente, um abraço, um beijo. Para vocês que estão ao vivo, olha, foi um prazer interagir com vocês. Obrigado pelas perguntas. Nós teremos o próximo podcast, a gente vai avisar, vai mandar o link para vocês. E tamo junto, um abraço. Não esqueça, verdade e humildade cria vínculos profundos. Triângulo do relacionamento. Triângulo do relacionamento. Fechou?